Tem muito o que falar nessa semana, já que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF abertura de inquérito contra deputados petistas, mas também um nome figura nessa lista do Janot, um nome em destaque. E esse nome se destaca mais do que os outros. Não é isso, João Gabriel de Lima, diretor editorial da revista Época? Sobre isso a gente conversa hoje. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. O que a gente pode destacar dessa lista do Janot, hein, João? Pois é, eu acho que tem duas coisas importantes, duas coisas a gente destacar agora, né? Uma é o fato de que a gente não pode minimizar o que aconteceu essa semana. Quer dizer, foi uma das coisas mais devastadoras da democracia brasileira na história, porque é uma lista em que aparecem políticos importantes de todos os partidos, não são políticos pequenos, né? São dois ex-presidentes do PT, Lula e Dilma, os três principais caciques do PSDB, o Aécio, o Alckmin e o Serra, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Quer dizer, toda a elite da política brasileira aparece nessa lista. Eu acho que é importante dizer que quem está na lista não é necessariamente culpado, né? Quem está na lista vai ser investigado ainda. E isso deve durar mais uns 2 anos e deve influenciar o próximo processo eleitoral. Agora, o destaque que você me perguntou é, na verdade, a manchete que está no site da Época nesse momento, que é um furo de reportagem obtido pelo Diego Scosteg, que está aqui, alterna comigo, né? Um sábado sim, um sábado não. E nesse furo ele teve acesso a algumas coisas diferentes da lista do Janot, e uma delas é que é bastante importante, é que entre esses nomes mais importantes da lista, que já saíram todos de uma certa maneira, o que tem maior número de pedidos de investigação é o senador Aécio Neves, do PSDB, que foi candidato a presidente agora na última eleição. Ele apareceu em dois depoimentos ali de executivos da Odebrecht, do Henrique Valadares e do Oswaldo Borges. O Valadares acusa o Aécio de receber propina num esquema em Furnas, na companhia Furnas, que ele teria recebido o dinheiro para, em troca, conseguir benefícios para a Odebrecht em Furnas em relação a investimentos no Rio Madeira. Essa é a acusação do Henrique Valadares. A acusação do Oswaldo Borges, que é outro executivo, é que o Aécio teria recebido propina nas obras da cidade administrativa. A cidade administrativa, quem vai a Belo Horizonte, é aquele prédio monumental onde funciona toda a administração pública do estado de Minas Gerais, e que você passa sempre por ele quando você está vindo do aeroporto Confins para a cidade, né? São prédios imponentes ali, é projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. E o Oswaldo Borges, ele, né, na verdade, o cara o executivo que denunciou foi o Sérgio Neves. Oswaldo Borges seria a pessoa que teria recebido a propina em nome do Aécio, segundo o Sérgio Neves, executivo da Odebrecht. Obviamente o Aécio, ele tem uma nota do outro lado dele na matéria da Época que está no site, que o Aécio fala que a afirmação é falsa e absurda, e que, em resumo, que ao acusador cabe o ônus da prova. Quer dizer, o Valadares, por exemplo, diz que o Aécio recebeu a propina na conta de um amigo em Singapura. O Aécio desafia a mostrar e dar o número dessa conta e dar detalhes. A questão aí, como eu disse, é que todo mundo que apareceu nessa lista, ninguém é necessariamente corrupto, né? A gente tem que dar sequência de investigações. Agora, esse caso do Aécio também coloca em evidência uma outra questão importante, que é o seguinte: essas investigações elas vão demorar 2 anos, mas pelo menos, como eu já disse aí, né? Elas muito provavelmente vão coincidir com a eleição. Independentemente dos políticos que aparecerem na lista serem declarados culpados ou inocentados, ou não haver prova contra eles, ou haver, vão ser 2 anos aí, vai ter todo um período pré-eleitoral em que eles vão estar sendo super expostos como investigados, vai aparecer coisas deles. Isso significa que essa delação da Odebrecht, ela tem um efeito realmente muito forte, né? A nossa capa é: a política nunca mais será a mesma. E realmente a política brasileira, ela muda agora, porque todas essas denúncias, elas vão certamente repercutir na próxima eleição presidencial, e isso acho que é um ponto muito importante a destacar. Sabe que a gente vê até nas conversas assim que a gente tem na redação, nos bastidores,
vendo também esse escândalo, por exemplo, o escândalo da carne, né, que a gente viu ontem, né, João? Exato. A gente fica com essa reflexão de será que as coisas vão mudar? Porque cada vez a gente fica sabendo de mais nomes envolvidos com corrupção e tal. Você acha que até com essa lista do Janot, né, falando agora da história dos políticos, e esse período aí de investigação, que deve também combinar com, né, combinar não, mas deve coincidir aí com a próxima eleição. Você acha que existe uma tendência a as coisas serem passadas de fato a limpo, da nossa política ser de fato passada a limpo? Pois é, tem uma questão aí que depende da gente, depende de todos nós eleitores, né? Já dentro de uma democracia a gente tem a principal arma que é o voto, né? Uhum. A não ser que os políticos consigam aprovar essa lei totalmente absurda no contexto atual que foi proposta essa semana, do voto em lista, né, que tiraria da gente a possibilidade de escolher os deputados e senadores na próxima eleição, né? Para quem não sabe, o voto em lista é quando você vota num partido e o partido escolhe quem vai representar, que é uma coisa que existe em democracias mais antigas que têm partidos fortes, como Portugal, por exemplo. Mas no Brasil atual isso seria um completo absurdo, né? Então a gente, sinceramente, não acredita que isso vai acontecer. Se isso não acontecer, está na mão dos eleitores escolher candidatos diferentes, escolher políticos diferentes nas próximas eleições. A gente está dando uma reportagem grande essa semana, justamente a propósito da lista do Odebrecht. A gente encomendou para o cientista político Rodrigo Tavares um artigo sobre renovação da política. É um artigo que está na nossa revista, está na revista de papel, vai abrir daqui a pouco no site também. E eu recomendo a leitura, porque esse artigo ele mostra muito claramente que o Brasil tem uma anomalia hoje, né? As pessoas que têm por volta de 45 anos de idade, entre 40 e 50 anos, e votam desde os anos 80, 90, elas estão votando, aparecem sempre os mesmos candidatos na urna, né? Elas estão votando nas mesmas pessoas. Quer dizer, a gente tem uma classe política entre 60 e 90 anos. Essa é a verdade sobre o Brasil, né? Quase todos esses políticos que a gente ouve falar, eles são políticos de uma geração antiga e a política não se renovou no Brasil como em outros países, né? A gente citou o exemplo que todo mundo cita do Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, que tem 43 anos de idade. O Matteo Renzi, ele foi eleito na Itália com 39 anos de idade. Teve alguns reveses lá, mas de uma certa maneira todos esses políticos renovaram a política em seus países, né? E quem são esses caras novos no Brasil? No artigo do Rodrigo, ele fala de vários jovens que se reúnem em alguns coletivos de fiscalização do poder, abaixo de 40 anos, em geral jovens com uma formação muito sólida que querem entrar para a política, mas acham que a política talvez esteja muito suja, mas querem achar um jeito de interferir. Eu acho que é muito importante nas próximas eleições se a gente tiver uma renovação de geração da política que nos permita escolher outros candidatos, outros políticos além dos que estão aí. É claro que há um risco nisso, o risco sempre aparecer um populista, sempre aparecer alguém de fora sem muita noção ou com intenções não tão boas, né? Mas que é importante a renovação num país onde hoje os políticos estão entre 60 e 90 anos. Com certeza, João. Importantíssimo destaque de hoje. Esse é João Gabriel Santana de Lima, diretor editorial da revista Época, falando para a gente sobre a tão esperada lista do Janot e também sobre esse processo de renovação que a gente espera ver de renovação na política. João, super obrigada. Bom final de semana e, não comeu carne estragada não, né, João? Não, eu não como carne de segunda a sexta. Ah, muito bom. Eu também não. Muito bom, João. Obrigada, viu? Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde.